Bom, vamos falar sobre os componentes de um RP de aplicação. Em geral, o que a gente vê no mercado são drones de hélice, multirotores, pulverizando aí pelo mercado, ok? Ainda não existe nenhum drone de asa fixa, que se assemelha a um avião, tem as mesmas condições de voo de um avião. Então a gente vai conversar muito sobre o tipo multirotor e que se assemelha muito ao voo do helicóptero, ok? Então eu vou fazer bastante comparação com o helicóptero, porque faz todo sentido do mundo a asa rotativa. Bom, como a gente já conversou em algumas aulas passadas, o drone ele fica em hovering, ou seja, ele fica estável no ar. Não são todos os drones que ficam assim, em geral são os drones profissionais que têm essa capacidade, e quando a gente pega aqueles drones menorzinhos de brincadeira, o bichinho vai longe, vai seguindo aí a tendência de sem nenhum tipo de controle, Mas é divertido pelo menos. Mas vamos focar aqui no que a gente precisa, que são os drones profissionais e que conseguem ter essa manobrabilidade. Enfim, o drone ele fica em hovering e apenas com o controle a gente consegue sim mexer nele e fazer o voo dele ser responsivo à nossa vontade. Porém também existe o voo autônomo, o voo onde a gente faz uma demarcação de área e a gente manda uma missão para o drone e ele segue todos aqueles parâmetros de voo que foram pré-definidos. E o que faz o drone voar são justamente as hélices. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre as hélices, como que funciona, a borda de ataque, etc. Mas em linhas gerais, o drone ele voa com a aceleração dos motores e a compensação do efeito torque por ter, em geral, 4, 6 ou 8 números pares de hélices. Bom, o fato é que o drone voa. E a partir do momento que algo está voando, um objeto está voando, existem 4 forças que vão sim estar efetivas naquele objeto, naquela aeronave, qualquer que seja o que está voando, certo? Então vamos lá, é o peso, a sustentação, o empuxo e a resistência. Muito bem, quando a gente está voando, quando a gente está empurrando, o vento ele vem relativo na nossa aeronave, ele cria sustentação e a gente está em deslocamento, existe algo puxando a gente, existe um arrasto de tudo que a gente põe para voar e está em deslocamento. Muito bem, o que esse arrasto faz? Ele segura a aeronave. E para isso, existem uma série de cálculos que o fabricante do drone tem que entender, tem que imaginar para que reduza ao máximo esse arrasto. Uma das formas de fazer isso é deixar o drone o mais aerodinâmico possível. Pô, Ramiro, mas o drone de pulverização ele tem um tanque embaixo, tem toda uma complexidade, ele tem muita coisa segurando? Sim, tem. Porém, faz parte do negócio. Então a gente tem que buscar deixar ele o mais otimizado possível, o mais aerodinâmico possível, porém ele tem que cumprir a missão dele, que é justamente pulverizar. Então são dificuldades que existem na fabricação de um drone, mas que tem que ser pensado, tem que ser analisado pelo fabricante e entregue uma aeronave que, independente de ter arrasto, não tem como fugir disso, tenha o mínimo possível e consiga realizar o seu trabalho. O fato é que voar drones profissionais, não é nenhum bicho de 7 cabeças, Claro, tem toda uma dificuldade inicial, etc, de você pegar a mão no equipamento e tal, mas é fácil de se ficar bom em um voo de drone. Porém, você tem que entender como que ele funciona para você conseguir observar possíveis problemas durante o seu voo. Você reconhecer algum possível problema em hélice, algum possível problema em motor e você entender se aquele voo está de acordo com o esperado ou não. Então, às vezes, até um peso e balanceamento da aeronave, porque a aeronave tem um CG, ela tem um centro gravitacional dela. E você entender como ele funciona vai te auxiliar no dia a dia no campo. Às vezes até você sente que a aeronave está com uma tendência para um lado, ela sempre vai para aquele lado, colocar um pezinho do outro lado, às vezes está alguma coisa meio torta. Então conhecer do drone e ver o que tem nesse equipamento e o que pode dar problema nele é essencial para a sua operação no dia a dia. Então vamos conversar sobre as peças dos drones. Mas antes de começar a falar das peças, vamos só dar uma olhada num resumão de como que funciona o drone, como que são as respostas, o que acontece dentro dele quando a gente mexe o nosso controle. Vamos lá, a primeira coisa que acontece, movimento do stick, da alavanca do controle remoto, vai essa informação para o controlador de voo central,
que envia essa informação por circuitos de controle dos ESCs, que são os controladores de velocidade, a gente conversou já sobre eles um pouco, que então vai para os motores e então para as hélices, e aí acontece o movimento do drone, ou se você não faz nada, fica em hover. O fato é que isso está acontecendo o tempo todo e de forma praticamente instantânea, né? Muito rápido isso tudo. Mandei para cá, ele já respondeu, mandei para a direita, ele respondeu, e isso vai acontecendo, esse algoritmo dentro do drone está sempre calculando o que você manda de informação e o que todas aquelas influências de força do mundo, né? Estão mudando na questão do voo dele. Por exemplo, o vento. O vento começa a ficar incisivo no drone, ele tem que começar a se balancear. E aquela placa controladora dentro dele que vai estar sempre fazendo esse cálculo, se acertando, respondendo o que a gente está enviando, ou seja por voo autônomo, ou seja pelo controle, mas ele tem que estar, ele constantemente está fazendo esses cálculos e está querendo se manter voando, que é o trabalho dele. Maravilha, então como falar de drone e não comentar sobre a IMU, a placa controladora, a placa central de tudo, né? Nela a gente tem toda a parte de giroscópio, toda a parte de bússola, etc, etc, e diversos algoritmos que são calculados ali. Os acessórios, né, a antena GPS, o hub onde a gente vai ligar os sensores, etc, etc, todos esses outros acessórios, eles estão em constante comunicação com a placa controladora, inclusive os ESCs, etc, né? Então tudo isso vai sendo calculado ali e vai trocando informação para que o voo aconteça da forma mais segura possível. Então pensa o seguinte, já que a placa controladora é tão importante, por que não terem alguns drones, né, em drones mais profissionais, drones mais caros, ter uma redundância, ter pelo menos duas, né? Isso a gente usa muito na aviação, quando se faz voo IFR, que é aquele voo sem visual, né? O voo em neblina, na nuvem, etc. Então você sempre tem que ter dois de cada. Por isso que tem que ter dois pilotos, dois horizontes verticais, dois manches, etc, etc, etc. Isso também é uma possível realidade para o drone. Isso traz uma segurança a mais para nós, porque já que você tem uma peça, né, tem diversas peças importantes, mas já tem um corpo central, a placa controladora que é o mais importante, é interessante sim de se ter duas placas controladoras. Eu pessoalmente não conheço nenhum drone de pulverização que tenha duas IMUs, né, duas placas controladoras. Não vi até hoje, mas eu tenho certeza que isso tem que surgir no mercado e vai ser muito interessante para nós operadores, para vocês operadores que estão indo para o campo, para ter segurança de não perder o seu equipamento e não perder dias de trabalho. Porque perder um drone por um acidente, você vai ficar parado, vai ter que esperar peça, vai ter que ter manutenção, vai ter que remontar, muitas vezes quebra muita coisa. Então é interessante sim ter sempre dois de tudo. Bom, a gente já conversou sobre ESC, né, em aulas passadas, mas é importante de pontuar a importância dele. Ele é um equipamento que está ligado entre o caminho do motor e a placa controladora. É ele que assegura o fato do motor não ficar rodando eternamente até acabar a bateria, né, na máxima potência. É ele que vai receber a informação da placa controladora de, olha, você precisa controlar o seu motor a fim do nosso voo ficar seguro. Então a placa controladora manda para o ESC a informação de, olha, vai ficar em 70%, vai ficar em 50%, e isso vai rolando o tempo todo, tá? Em geral, os drones de 6, 8 motores, não são todos os motores que estão funcionando ao mesmo tempo. Você vê todas as hélices rodando, mas em geral no de 6 tem sempre duas que estão parado. Então o drone está sempre escalonando isso, e quem cuida dessa função de escalonar, de não vai ter potência, vai ter potência, é o ESC. Ah, mas Amir, eu vejo girando, o que está acontecendo? Na verdade é só um idle, né? Você coloca isso como fabricante, você coloca a velocidade que você quer que as suas hélices, os seus motores rodem quando estão em idle, ou seja, quando não estão dando tração, potência para o voo acontecer. E agora sobre os motores, né? Os brushless motors. Existem os brush motors, que são motores com escovas, mas não são recomendados para drones de pulverização porque eles são muito inferiores em termos de tecnologia e capacidade de força, tá? E é bacana de se entender que motores elétricos eles têm 99,9999% de eficiência.
ao contrário de motores a combustão que tem muita perda, cerca de 60% de perda de capacidade de explosão, capacidade de força. Então, por isso, é um bom motivo de se utilizar motores elétricos nos drones, né, por conta da sua eficiência e confiabilidade. E vamos entender aqui, né, quais são as partes desse motor. Basicamente, claro que existem muitas pecinhas, né, mas basicamente a gente tem o stator e o rotor, né, e o tamanho dele é baseado pelo stator. E essa parte interna não encosta com o motor. Em geral, os motores de pulverização, eles são motores já lacrados para ter uma boa eficiência tanto de responsiva, né, de força, de capacidade de erguer uma aeronave com peso, como também para ter resistência à poeira, resistência a fluidos, à água, etc. Você, quando for comprar o seu equipamento, é sempre bom você checar qual o nível de resistência à água e poeira o seu drone tem. Claro que você não vai enfiar o drone dentro do lago caso tenha resistência à água, mas tem que ter essa resistência, porque imagina, a gente está usando um equipamento que gera uma nuvem, né, pulveriza a água, né, pulveriza a cauda, e aquilo com certeza entra em contato com os motores. Então, quando você for comprar seu drone, se você já tem um drone, né, enfim, você tem que ficar muito atento com a qualidade dos motores, porque o que gera de fato todo o resultado de um bom trabalho é um bom motor. É igual o carro, né? Se você tem um carro com um bom motor, um carro de corrida com um bom motor, você certamente vai ter um bom resultado. Então fica muito esperto com a questão dos motores, sempre busque drones com motores de qualidade, confiáveis no mercado, a fim de você não passar nenhum tipo de estresse com algo tão importante dentro do seu equipamento. Porque sem motor não se voa. Muito bem, a gente já conversou sobre o KV em outra aula, mas é interessante de se pontuar porque esse é um ponto extremamente importante na escolha do seu drone. Você tem que olhar qual que é o KV, porque imagina o seguinte, porque quanto maior o seu KV, maior a multiplicação do KV versus, né, vezes a voltagem que rola dentro do seu drone, né? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. O motor vai girar 2.300 vezes 12.6, que são 3S, motor de 2.300 kV. Ele vai girar 28.980 RPM. É extremamente rápido. É importante de falar, inclusive, que isso são sem as hélices, ok? Porque a partir do momento que você coloca uma hélice em cima dele, você já cria um arrasto. A própria hélice é o arrasto. O fato de você girar ela e ter o vento relativo é o que faz o drone voar. Então, pense o seguinte: quanto maior esse KV, mais rápido a minha hélice gira e mais potência e responsiva o meu drone tem. Então você tem que entender bem qual que é o melhor tipo de motor para a sua alternativa. Vamos pensar o seguinte: o drone de pulverização, ele não é um drone de corrida, ele não precisa ser extremamente rápido, certo? Claro, velocidade é benefício porque a gente ganha operacionalidade, mas não é o ponto essencial. O que a gente quer é confiabilidade, força e o mínimo de gasto possível de energia, né, de capacidade energética do drone. Então por isso que não se busca, em geral, drones de 2.300 kV para um drone de pulverização, porque eu não preciso ser muito rápido. Eu preciso ter um voo tranquilo, né, um voo com menor quantidade de variações possíveis e que tenha capacidade, força suficiente para aguentar todo aquele peso. Porque quanto mais peso, mais operacionalidade também. E essencialmente é o que nos mais beneficia em um tipo de pulverização agrícola. Bom, vamos falar sobre as hélices agora, né? As hélices são extremamente importantes para o nosso voo, para a nossa manutenção do nosso equipamento se manter em voo. Vamos lá. Primeira coisa, existem diversos tipos de materiais, qualidades de hélice, etc. no mercado, né? Quando se trata de drone de pulverização, a gente sempre busca utilizar as hélices de melhor qualidade possível, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui e perceba uma coisa. Cada uma tem um lado. Essa borda de ataque é o lado que ela vai girar. Porque se ela estiver ao contrário, não vai ter sustentação suficiente passando na hélice. Daqui a pouco a gente vai ver uma aula que mostra isso mais bacana, né? O vento passando por baixo. Mas já saiba que cada motor, dependendo do lado que gira, vai ter uma hélice com a borda de ataque correta para ele.
Então, se você instalar as hélices erradas, o seu drone simplesmente não voa. E existem 3 formas de se medir uma hélice, né? O primeiro é o comprimento dela, ou seja, o diâmetro, geralmente dado em polegadas. É o disco, do tamanho do disco que a hélice cria enquanto ela está girando, enquanto ela está em movimento. E quanto menor a hélice, mais rápido o nosso drone vai, porém mais se consome bateria. E quanto maior a hélice, mais estável é o nosso voo, menor o consumo de bateria e maior a possibilidade de carga, né? A quantidade de carga que aquele drone consegue carregar. Por isso que, em geral, a gente vê nos drones de pulverização hélices grandes de 30 a 32 polegadas. Porque faz todo sentido do mundo a gente ter hélices maiores, que consomem menos bateria, que tem mais carga e que mantém um voo mais estável. A gente não precisa voar rápido, a gente precisa voar de forma estável e carregando uma boa quantidade de peso. Muito bem, a segunda métrica para se encontrar a hélice perfeita para o nosso drone é o passo dele, é o prop pitch. Então nós temos, né, as dimensões de círculo e também agora nós temos o passo dela. O que é o passo? É o quanto ela iria para frente ao finalizar uma volta. E isso está totalmente vinculado à velocidade do nosso drone, certo? Quanto maior esse passo, mais ela se desloca. Quanto menor, menos se desloca. Aqui eu peguei um exemplo da DJI, o DJI E2000, que tem 21 polegadas de dimensão e 7 polegadas de passo. E a última medida que nós temos é a medida do furo, o bore, esse centro aqui, ok? Existem alguns motores que não tem isso, ele já se prende diretamente no suporte do motor, na cabeça do motor, mas enfim, essa é só mais uma medida que nós temos, ela não influencia tanto, é uma questão apenas de se encaixar ou não naquele motor. E por último nós temos o autotravamento, né? Existem aquelas hélices que são físicas, únicas, singulares, né? É uma hélice que tem 2 lados e que ela é complicada de se utilizar. Por quê? A cada vez que você vai movimentar seu drone, às vezes dentro de um carro, de um veículo, né? Você tem que ficar tirando aquelas hélices porque elas ocupam muito espaço. Então você sempre está tirando e colocando hélice, tirando e colocando hélice. Normalmente tem 4 parafusos, multiplica por 6. Imagina, você tem que ficar tirando e colocando toda hora, né? 4 parafusos em 6 motores. É muito chato. E sem contar que você pode perder parafuso que vai cair no chão. Caiu no mato, você nunca mais acha aquele parafuso. Vai para casa do além o parafuso. Outra coisa, o parafuso pode espanar, fica tirando e colocando. Então é muito mais interessante que você tenha um drone que tenha o autotravamento. Que acontece o quê? Você tem um lado da hélice e o outro lado da hélice e você simplesmente junta aquilo no motor. Então ele é muito mais interessante de se ter para o campo, porque cada vez que você vai movimentar, você só chega, junta eles e segue sua vida e coloca dentro do carro e etc, etc. E como que ele funciona? Depois do momento de vir para o campo, você estica eles, deixa eles o mais reto possível e quando você aciona o drone, ele automaticamente se trava a partir do momento que você acelera o motor. Ele chega no ponto ideal e acabou, aquilo não sai. Eu gosto bastante dessa comparação, que é uma prova de operacionalidade do drone e também de qualidade em termos de segurança, a fim da gente não ficar transportando, né, um equipamento cheio de cauda, cheio de produtos químicos por pontos fora da área. E olha aqui que bacana, olha, o avião ele leva cerca de 32 segundos para fazer o seu balão, o seu retorno, e ele sai bastante da área, né? Ele tem que sair da área, etc, faz seu balão. O helicóptero já 10 segundos, não sai tanto da área quanto o avião, mas ainda está saindo, então existe ainda essa perda, né, de estar com uma aeronave sobrevoando a área que não é a nossa área de pulverização. E o drone tem uma conversão de 2 segundos dentro da área, o que é muito interessante de se ter. A gente nunca vai estar sobrevoando nada que não seja a cultura que estamos pulverizando. Isso em termos ambientais é sensacional, isso é essencial, é muito bom para o drone a gente ter esse formato de regresso. Além de ganhar operacionalidade, de não ter que sair da área, voar, etc., a gente ganha no quesito ambiental. Vamos lá, lembra que eu estava falando de borda de ataque? Como que funciona? Nós temos aqui a equação de Bernoulli, né, que
pressão, densidade do ar, gravidade, altura, velocidade. Não se preocupa, isso não vai cair na prova, não é o nosso intuito aqui, ela é muito mais para pulverização. Mas o que a gente precisa entender é que o vento relativo bate na asa, uma parte vai por cima e a outra parte vem por baixo. Por isso que tem essa borda de ataque, porque esse vento ele vai batendo e vai fazendo a nossa hélice ou a nossa asa, no caso de um avião de asa fixa, a gente tem essa alta pressão empurrando o nosso equipamento para cima. Certo? Para explicar sobre o voo do drone, eu vou utilizar uma aula que eu fiz há bons anos atrás sobre asa rotativa, especificamente sobre helicóptero. Aí, pô, Ramiro, eu comprei o curso de drone, o CAAR, o que você está falando de helicóptero? Basicamente, é a mesma motivação de voo que ambas as aeronaves têm. O helicóptero tem uma complexidade a mais, mas isso não vem ao caso. O drone ele tem o drone ele tem as suas hélices fixas e com a velocidade do motor ele consegue sustentação. O helicóptero, muito semelhante, mas ela não é fixa, né? As pás do helicóptero, elas batem, às vezes tem efeito de vir e voltar, etc. É um pouquinho mais difícil o voo do helicóptero. Mas eu vou usar toda a teoria do voo do helicóptero para explicar a teoria do voo do drone, beleza? Muito bem, para a aeronave ficar em hovering, a altitude constante, a potência de lift, de elevação, deve ser igual ao peso do equipamento aqui do helicóptero, no nosso caso do drone. Ou seja, a gente vai dar a mesma força do que o peso desse equipamento que está voando. Muito bem. E o empuxo, né, o drag, ele tem que ser igual a qualquer empurrão de vento e o rotor de cauda para manter a posição. No caso, o helicóptero tem o rotor de cauda, ele tem esse tipo de sentido. O drone ele vai segurar de outra forma, ele vai acelerar e desacelerar os motores. Porque imagina o seguinte, se eu tenho vento batendo, ele tem que se manter nessa mesma posição, porque ele está em hovering, a gente quer manter ele em hovering. E ele naturalmente consegue fazer isso sem a gente ficar mexendo, sem a gente ficar brigando com a máquina. O que é muito positivo para nós que operamos drones. E isso naturalmente acontece, mas tem que entender que a gente está fazendo a mesma força que o vento está batendo e por isso ele consegue se manter estável no ar. Claro, não é uma pedra, ele não fica fixo dessa forma, ele fica flutuando, porque ele está sempre se corrigindo, ele tem um tempo de resposta, né? Pouquíssimas vezes que eu vi o drone parecia realmente estático assim no ar, muitas poucas vezes eu vi isso na vida, mas acontece. Né, quando o vento está mais fraco e por aí vai indo. Mas em geral ele sempre está fazendo a mesma força que o peso dele e ele está sempre fazendo a mesma força dessas condições naturais do vento e etc. E aqui, né, repetindo a questão do fluxo de ar, a equação de Bernoulli é o efeito de manter a aeronave em voo. Esse vento que vem por baixo da nossa borda de ataque é o que realmente faz a nossa aeronave sustentar. Então a gente está acelerando as hélices a fim de criar um vento relativo ali e manter essa sustentação da nossa aeronave. Isso está acontecendo em todas as hélices de forma constante e a placa central que sente, né, como que está aquele equipamento, ela vai se acertando ao longo do voo. Esse efeito ele é muito mais específico para helicóptero. Mas vamos lá, quando ele está em voo para frente ou pairando com vento contrário, ele está com o nariz para frente, certo? A aeronave ela não voa nesse sentido, nem o drone nem o helicóptero. A gente sempre baixa o nariz e vai seguindo o voo, né? E nesse formato, o vento ele tem a tendência a entrar mais por baixo. Isso é muito mais incidente no helicóptero porque ele tem justamente ele bate as asas, né? Ele bate as pás. O drone não, ele já é mais fixo. Mas de qualquer forma, a gente nunca vai fugir dessa incidência de vento mais por trás da parte da hélice. Pô, Ramiro, o que eu faço em relação a isso com o meu drone? Nada. O drone ele foi já desenvolvido para compensar esse vento. Então você, operador, não precisa se preocupar com esse vento batendo atrás da hélice, mas é legal de você saber como que funciona esse fluxo de ar enquanto você está voando seu equipamento em deslocamento. Muito bem, enquanto a gente está com o nosso equipamento próximo ao solo, voando ali a 1 metro, 50 centímetros que seja, 2, 3, a gente está sofrendo o IGE, que é o In-Ground Effect.
O que isso acontece, né? Olha esse fluxo aqui. Esquece essa imagem aqui de baixo, tá? Mas isso daqui é só a questão de estar virando o bordo de ataque. Isso não acontece com o nosso equipamento, o drone. Mas presta atenção nessa parte aqui. O que acontece? A gente tem o vórtex de ponta de asa. Desse efeito a gente nunca consegue fugir. Toda aeronave tem o vórtex de ponta de asa. E a gente está com fluxo de ar descendo. Então esse ar ele vem pela hélice e desce. Por isso que quando você está próximo ao solo, você vê que tem mais turbulência, porque não é que mudou alguma coisa no clima, é porque o próprio drone ele cria esse fluxo de ar embaixo desse, esse colchão de ar, e isso dificulta um pouco o pouso. Por isso que a gente tem que dar uma forçadinha a mais para o equipamento descer. É justamente pelo fluxo de ar do efeito downwash que o próprio helicóptero ou drone criam. E agora, quando o equipamento está em OGE, Outground Effect, o que acontece? Continua assim esse fluxo de ar descendo pelo nosso equipamento, né? Indo para baixo, a gente continua com esse efeito, porém o vórtex de ponta de asa ele cresce, ele fica mais intenso, tá vendo? Isso acontece naturalmente durante o nosso voo. E isso daqui, esse efeito de empurrar o vento para baixo, no nosso caso de drone de pulverização, nos traz uma grande qualidade de pulverização. Porque o nosso voo natural é empurrar o vento para baixo, certo? É isso que faz a sustentação do nosso equipamento. E isso também está empurrando as gotas para baixo. Por isso que a gente tem visto tanta qualidade de pulverização nos drones. E esse é uma das características que faz o nosso equipamento ter tanta qualidade de pulverização. Então quando você estiver no seu cliente explicando como desce as gotas, né? Você estiver fazendo uma palestra para explicar sobre o seu negócio, sempre comenta desse efeito downwash. É um termo de empurrar o vento para baixo e que naturalmente a gente também está empurrando essas gotas que a gente gera na pulverização para baixo, e é o que tem trazido qualidade na nossa pulverização. Claro que tem outros sentidos, outros motivos de ter uma pulverização com qualidade, mas essa natureza do nosso equipamento, o jeito que ele voa, naturalmente já traz qualidade na nossa pulverização. Isso daqui, essa imagem, ela serve mais para helicóptero, mas eu coloquei ela para querer explicar o efeito centrífugo. Porque imagina o seguinte, você tem uma hélice rodando em um determinado sentido, né? Vamos colocar sentido aqui anti-horário. O que está abaixo dela, o corpo, se tivesse apenas uma, ele iria naturalmente rodar para o outro lado. E é essa compensação que a gente vê nos drones, né? A maioria dos drones do mercado sempre tem números pares de motor. A não ser alguém que queira inventar muito, colocar ímpar, mas daí uma hélice é maior, daí tem mais 4 menores e por aí vai indo, né? Aí é mais uma questão de desenvolvimento do equipamento, mas é muito mais simples você criar um drone com 4, 6, 8 números pares de motores e hélices, porque uma está virando para a esquerda, a outra está virando para a direita, e isso compensa o efeito centrífugo, e por isso que a gente não tem um drone rodando loucamente para o lado inverso da rotação das nossas hélices.